Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira, com o nosso coração em paz, que nós estamos aqui iniciando mais um momento, mais um encontro do nosso Evangelho diário. Momento esse que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para todos nós. Meus amados irmãos, mais um dia se inicia na nossa jornada terrena, que possamos manter a calma hoje, manter a paciência, saber escutar com calma. Eu acho que aí é uma grande virtude. Saber escutar com paciência. Porque quando a gente escuta algo e logo responde, logo retruca e ali fala na impulsividade, a gente acaba dizendo coisas que podem magoar o outro. E eu acho que todos nós, como almas ainda falíveis, ainda nesse mundo de provas e expiações, uma vez ou outra a gente ainda acaba cometendo esse erro, essa falha de falar e responder no ímpeto. Então, todos nós estamos sujeitos a isso, dominados pela impaciência. Isso acontece conosco. Mas aí vem uma questão que é saber ouvir com calma, saber ouvir com paciência, saber ouvir com mais serenidade em nosso coração, para a gente não acabar agindo no, na impulsividade e falando coisas que a gente depois se arrependerá. Então, para hoje, para nossa quarta-feira, que Jesus possa nos abençoar, nos amparar, que Deus seja sempre conosco dentro da nossa casa, abençoando a nossa família, a todos nós. Bom, meus amados irmãos, hoje nós estamos aqui, nosso momento do Evangelho diário, dando sequência a esta grande obra, Boa Nova. Hoje nós vamos adentrar aqui em um novo capítulo. Hoje nós começaremos o capítulo 7. E o momento da história em que nós estamos é justamente aquele em que Jesus já conversou com os 12 apóstolos, já os esclareceu e já os preparou internamente para as lutas do colégio apostolar que começava, para as lutas de caminhar ali para propagar a boa nova, para falar do reino de Deus. Então Jesus preparou eles, esclareceu, tirou todas as dúvidas. Durante esses dias, a gente teve a oportunidade de ver que vários apóstolos ali ficaram em dúvida do que Jesus estava dizendo, fizeram perguntas, questionaram e Cristo respondeu a todos. Então, a partir desse momento, Jesus começa a caminhada dele para ali amparar, curar as pessoas, curar a alma e também curar fisicamente. Então, Jesus começa já agora para todos a passar de aldeia em aldeia, cidade em cidade e a levar não apenas a palavra da Boa Nova, a palavra e os ensinamentos divinos, mas Jesus vai para ajudar, para viver a caridade. E os apóstolos vão acompanhando Jesus. Só que tem um detalhe. Nós sabemos que quando Jesus ia passando por essas localidades, uma multidão começava a ir atrás do Cristo e dos apóstolos. Eles estavam famintos pela cura, estavam desesperados. Então, quantos paralíticos Jesus curou, quantos cegos e quantas pessoas obsidiadas também Jesus ajudou ali naquela cura. Então, diante de todo esse cenário, tinha um apóstolo que ficava muito impactado com as curas que Jesus fazia nessas viagens, nessa peregrinação.
O apóstolo Tadeu, exatamente. Quando Tadeu, ele observava Jesus curando alguém que estava em uma obsessão grave, ele ficava muito impactado. Ele era muito sensível nessa parte. Ele impressionava muito fácil com as coisas. Ou seja, claro que naquela época ainda a gente não usava esse esclarecimento da obsessão espiritual para com os encarnados. Isso aí a doutrina espírita veio séculos mais tarde nos esclarecer. Então, naquela época, eles usavam, como Humberto de Campos coloca aqui, a pessoa ela está endemoniada, ela está com alguma coisa. Isso ela está fora do estado normal dela. Mas hoje nós já temos esclarecimento, nada mais é do que espíritos, irmãos nossos, que ainda gostam de fazer o mal e ali usufruem do pensamento, da corrente do pensamento para influenciar e ali acaba gerando um laço de obsessão. E aí, quando essas pessoas chegavam para Jesus com essa obsessão forte, elas chegavam falando coisas absurdas, tendo comportamentos absurdos e agindo de formas assim, de uma forma muito que assustava quem via. E aí Tadeu, ele ficava muito impressionado com isso, vendo ali as pessoas numa obsessão, se debatendo, gritando, falando as coisas, agindo de forma assim muito, como se fosse um espetáculo. Tadeu ficava chocado com aquilo, no mau sentido, porque ele ficava muito impressionado e isso mexia muito com ele, sabe? Ele ficava um pouquinho assim de longe, afastava. Só que aí teve um acontecimento, que é narrado aqui pra gente, que um dia Jesus, ele precisou sair ali da localidade onde ele estava e alguns apóstolos acompanharam ele. Ele foi lá para Cesareia, também para curar, ajudar, levar a palavra divina. E Tadeu ficou. Tadeu não foi junto. E aí Tadeu estava lá, Jesus partiu em viagem com alguns apóstolos e Tadeu ficou. Só que aí chegou uma mulher trazida até Tadeu por algumas pessoas. Uma mulher que se debatia, que gritava, que estava nitidamente obsediada. Quando essa mulher chega e só Tadeu está ali, ele fica assustado. Mas ele tenta, de alguma forma, realizar ali o que Jesus ensinou para eles, sobretudo referente a essas curas. Só que ele fica tão assim impressionado com a situação que ele não consegue concentrar o pensamento dele para ajudar aquela mulher. E ele não ajuda, ele não consegue ajudar. Porque ele tenta, mas ele está tão impressionado que o pensamento dele não se eleva, digamos assim, o bastante para ajudá-la. E aí, nesse momento, depois essa mulher permanece ali, e aí depois de um tempo Jesus retorna da viagem. E quando Cristo retorna, ele consegue curar aquela mulher. Só de Jesus aproximar dela ali, ele conversa com ela e ela é curada. Em que sentido? O espírito obsessor se afasta dela. Ele é evangelizado. E aí ele vai seguir a caminhada dele no mundo espiritual. Bom, é isso que nós deduzimos desse processo. Só que Tadeu, quando ele observa que Jesus conseguiu curá-la ali tão rapidamente, ele começa a se questionar por que, que ele não conseguiu. Por que, que o Cristo conseguia e ele tentou e ele não conseguiu? Até aqui é nos falado que Tadeu ele cai em um profundo cismar. Por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar esses demônios malfazejos,
para que pudessem dominar os adversários da causa divina. Então ele começa a questionar, mas se Jesus consegue, por que ele já não faz isso com todo mundo? Por que ele já não ensina a gente como que faz? A gente só replica o que ele está fazendo. Tadeu achava que era simples assim. E ele fica muito fixado com essa ideia no pensamento, mas muito fixado. Ele pensa nisso o tempo inteiro, porque ele impressiona com aquele fato e aquilo domina a mente dele. Tal como pode acontecer conosco, mas em outras situações da nossa vida. A gente não diferencia muito aqui de Tadeu, não. Quantas vezes a gente vê uma notícia, fica sabendo de algo, alguém nos conta alguma coisa, ou a gente presencia também de forma ali naquele momento algo que foi trágico, algo que foi difícil, algo que nos impactou. Quantas vezes a gente passa por algo assim e ficamos também com o pensamento preso naquilo, cismados, com medo, impressionados demais com as coisas. E aí, quando o nosso pensamento ele fica enraizado justamente neste tipo de lembrança, neste tipo de memória, é isso que a gente começa a vibrar. Começamos a vibrar medo, preocupação. A nossa vibração, ao invés dela ficar mais elevada, ela abaixa. Porque o nosso pensamento está dominado por cenas, notícias, coisas que a gente presenciou que nos impactou muito. E como a gente impactou muito fácil, impressionou muito fácil, a gente fica fixado naquilo e isso começa a dominar o nosso pensamento, abaixando a nossa energia. Foi isso que aconteceu aqui com o Tadeu. Foi exatamente isso. Ele ficava tão impressionado com as coisas que ele não pensava em outra coisa. Ficava só naquilo. Dominado pelo medo, pela revolta, por pensamentos questionando a situação. E isso não fazia bem para ele e também não faz bem para nós. Meus irmãos, todas as vezes que a gente se deparar com algo, uma cena que nos impressiona muito, sabe? Oremos diante dessa situação, pedindo para Jesus limpar os nossos pensamentos, limpar essas lembranças, para que a gente possa dissolver isso e deixar no passado. Todas as vezes que a gente impactar muito com algo, ficar muito cismado, muito impressionado, vamos tentar limpar o nosso pensamento dessa memória, dessa lembrança, dessa fixação mental, para que a gente possa deixar isso no passado. Orar é uma grande forma que a gente pode fazer isso. Conversar com Jesus, pedir para Ele nos ajudar, a fim de que a gente limpe o nosso campo mental dessa fixação, que a gente está tão cismado, tão impactado, e a nossa energia não caia. Tadeu, infelizmente, naquele momento, se deixou levar por essa fixação mental. E aí o que acontece? Jesus vai perceber. O Cristo percebe que ele não está bem, que tem alguma coisa diferente ali com ele. E Jesus vai se aproximar de Tadeu e vai conversar com ele. E aí, meus irmãos, o Cristo vai passar um grande ensinamento, não só para Tadeu, mas para todos nós sobre esse momento. Amanhã eu convido a todos para sabermos o que Jesus vai conversar com Tadeu. Amanhã eu convido para a gente dar continuidade nessa bela história. Hoje eu deixo essas palavras aqui para o nosso coração. Deixando um grande abraço também para todos os irmãos que nos acompanham aqui. Nosso eterno agradecimento desse momento que a gente partilha, que é o momento da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Meus irmãos, amanhã damos continuidade na história com a bênção de Deus.
Que assim seja.